A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Passando no nosso canal, não esqueça de inscrever e ativar as notificações, porque todo novo vídeo gravado que sobe na plataforma do YouTube, o YouTube lhe comunicará por uma notificação. Tem muitos que assistem os nossos vídeos e não são inscritos no nosso canal. Por gentileza, só dá um clique no sininho aí abaixo e você se inscreve no nosso canal. O nosso conteúdo é um conteúdo genuíno das Sagradas Escrituras, das verdades que estão pautadas nos registros bíblicos. Trazemos aqui assuntos polêmicos da nossa fé, mas como a Bíblia interpreta a própria Bíblia, então trazemos aqui os assuntos com coerência. Nosso assunto de hoje é a pergunta de um internauta: por que na CCB não tem pregações cristocêntricas? É este a pergunta que nos foi enviado pelas redes sociais. Então, irmão, a pergunta é uma pergunta muito importante para nós falarmos aqui no canal. E por que na CCB não tem uma pregação cristocêntrica? Primeiro, porque não falo todos, mas 70%, 80% do ministério não tem conhecimento das Sagradas Escrituras. Prego uma palavra, mas aleatoriamente, sem conhecer o que prega. Então, irmão, a centralidade na congregação, nós vemos no culto que a centralidade não é Cristo. Centralidade é promessas, prometer milagre, sentimentalismo, emoções, o povo bater palma nos cultos, pular, sapatear. Entendeu? É isso que nós vemos nos vídeos que nos são enviados. E mesmo assisti muito culto desta natureza. Então, o compromisso, irmão, o compromisso não é Cristo. Por isso que não tem pregação cristocêntrica. E Cristo é o tema central da Escritura. Tem duas coisas que estão intrinsecamente ligadas: é Cristo e a igreja. A igreja, nós vemos elas nas páginas neotestamentárias, do Velho Testamento, fazendo alusão à igreja, e Cristo. Então Cristo é a centralidade da Bíblia. Agora, uma pessoa que prega uma palavra e não consegue enxergar Cristo na Escritura, é porque é pessoas que não estudou a Bíblia, não tem nenhum conhecimento bíblico. Então, se prega mais uma pregação egocêntrica,
o egocentrismo, tudo está girado em torno do povo, né? Então o povo não vai à igreja para adorar a Deus. O povo vai à igreja para ouvir revelações, irmão. E essas pregações egocêntricas que giram em torno do povo têm trazido muita destruição no meio da Irmandade. Muitos empresários têm perdido suas empresas por causa de falsas pregações. Suas empresas, grandes negócios, grande investimento, têm perdido por pregações falsas. Irmãos, com aquele emocionalismo, aquele sentimentalismo, que é uma alegria só ali na hora. Depois, pergunta para os que estavam ali qual foi a palavra que foi pregada. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Não se ouve uma pregação genuína de instrução para o povo, entendeu? Mostrando quem é Cristo, mostrando o que é o Evangelho, qual é o objetivo do Evangelho, porque Cristo veio à Terra, qual foi o objetivo de Ele vir, de Ele se encarnar, ser verdadeiro homem, ser verdadeiro Deus. Irmão, o irmão tem uma ideia. Quando teve o resgate, esse projeto aí de um ancião, quando teve o resgate em Goiânia, que eu participei lá das visitas dentro de Goiânia, entendeu? Então, tinha muitos irmãos que tinham batizado e nem sabia porque Cristo morreu na cruz, irmão. Qual era o objetivo? Por quê? A tendência dos cultos do batismo é só empurrar as pessoas para batizar. Não prega nada a respeito do Cristo cêntrico. E as pregações são pregações aleatórias. Não tem uma introdução, não tem um meio e não tem um fim, irmão. Na vida tudo tem estas três partes: início, meio e fim. Se você lê a Escritura, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, você vê essa parte: começo, meio e fim. Entendeu? Então, como que o povo vai ter paixão pela Bíblia se nem os pregadores conhecem a Bíblia? Eles pregam o que dá na cabeça de pregar e passa aquilo para a Irmandade como revelação, irmãos. Mas eles vão prestar uma conta muito séria diante de Deus, principalmente esses anciãos do Braz aí. Eles vão pagar, irmão. Vão pagar uma conta séria por estar ensinando o povo errado, por ter tirado o povo das Escrituras. Entendeu, irmão? Palavra de Deus que criou a igreja, mais de 2000 anos de história, foi as Escrituras. Quando o povo saiu das Escrituras, depois do século V, e desde do século II, já tinha muitas heresias na igreja. Assim como estudamos a patrística
nós vemos ali os aspectos das heresias já nos bastidores. Mas o negócio ficou mais grave, foi depois do século V, que o povo abandonou a Escritura e voltou para as adivinhações e as suposta revelação. Entendeu? Aí o povo entrou no paganismo do século XV, século XVI, que foi onde os reformadores, Lutero, Calvino, Armínio, temos também Agostinho de Hipona, que foi um grande reformador que fez um trabalho muito magnífico no seu tempo. Então trouxeram a igreja para as Escrituras sagradas. Então, irmãos, a palavra, aquilo que Deus disse, que foi registrado na Escritura, foi essa palavra que guiou o povo. Não existe outra palavra superior à das Escrituras Sagradas. Esta é a revelação absoluta de Deus. E quem não prega ela, está pregando palavras de homens falidos. Está entrando pelo caminho pregação humanista. Pregação cristocêntrica é a que está aqui dentro. É tanto que no meu tempo dentro da CCB, só teve 3 vezes que eu fui consultar a Deus na igreja através de umas causas, as 3 vezes, só nesses 43 anos. Por quê, irmão? Porque tudo que nós precisamos está aqui dentro, irmão, da Escritura Sagrada. A minha vida, nesses 43 anos, foi guiada e dirigida por Deus unicamente aqui dentro, ó, alinhado nas Sagradas Escrituras. E tudo que falei para os anciãos nestes 43 anos, Deus nunca me puniu e nem me punirá, porque falei dentro da verdade. Diz a palavra de Deus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E lá em 2 Coríntios 13, 4, lá está escrito: nada podeis contra a verdade, a não ser pela verdade. Então, irmãos, Isaías 53, ela fala, profeta profetizando, Isaías, que foi um profeta messiânico, profetizando o sofrimento de Cristo, suas dores, seus vitupérios, seu martírio. Entendeu, irmãos? Então, como está escrito, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías 53, verso 5. Então, irmão, Cristo, ele é o centro de toda a Escritura. Nos 66 livros, nós encontramos a centralidade de Cristo. Agora, irmão, só não consegue pregar Cristo em todos os cultos aqueles que não têm um relacionamento com Cristo
e não conhece a doutrina da soteriologia bíblica. Então, prega o que querem pregar. Então é por isso, meu caro irmão internauta, na congregação não tem uma pregação cristocêntrica, porque não tem estudo bíblico, não tem conhecimento bíblico. Eu, por exemplo, nunca frequentei, até agora, nunca frequentei uma escola, assim dizer, de ensino teológico. Sim. O que eu sei é de tanto estudar, ler a história, ler um básico de grego, de hebraico, de latim, de aramaico, entendeu? Mas eu estudo a Bíblia sistematicamente, entendeu? Foi a forma que Deus abriu para mim as Escrituras. E mais de 30 anos atrás, eu construí uma ortodoxia na doutrina da salvação. Então tenho dentro de mim a doutrina da salvação para me defender contra quem me perguntar a respeito da minha fé. Entendeu? Mas eu amo muito a teologia. Eu amo muito, porque a teologia ela é o ensino de Deus. Teo é Deus, logia, ensino de Deus, porque dentro dela nós aprendemos os termos técnicos, né, dos textos bíblicos, nas Escrituras Sagradas, inclusive na obra, toda a obra da salvação, em toda a Bíblia, entendeu? Então a teologia ela não é uma coisa perniciosa como muitos acham que a teologia vai tirar o Espírito Santo. Antes a teologia traz o Espírito Santo para dentro de nós. Por quê? Porque o estudo da teologia, ela vai trabalhar com os textos bíblicos, com os textos históricos, com os textos linguísticos, com os textos gramaticais. Entendeu? Então você vai ter dentro de você uma coerência mais firme, mais sólida, entendeu? Para entender os textos bíblicos e para defender a sua fé, aquilo que cremos. Então, teologia é fundamental. Por que é fundamental? Irmão, porque a Bíblia, veja bem, a Bíblia, ela tem 4.000 anos de história. Ela foi escrita em torno de 1.500 a 1.600 anos. A Bíblia, ela tem os abismos culturais. Como é que nós vamos compreender um livro tão antigo, que foi escrito em culturas diferentes, em línguas diferentes, em culturas diferentes, né? As palavras das línguas original, aquelas culturas, ela já não existe mais, elas já desapareceram. Então, nós só vamos entender a Bíblia se nós compreendermos como que a Bíblia foi escrita, tanto no hebraico, como no aramaico e como no grego, que é a língua original do Novo Testamento.
como é que nós vamos entender e compreender? Temos que ir na história, por isso que os teólogos, eles fazem um trabalho muito seríssimo, tanto no sentido da tradução dos idiomas, né, tanto no sentido da tradução, como nas palavras técnicas da língua original, que eles fizeram acomodação para dar um sentido na nossa linguagem. Então eles tiveram um trabalho muito sério. Então essa Bíblia, ela foi dividida em capítulos, em versículos, entendeu? Separado um livro um do outro, porque no original, eles foram escritos em rolo. Para você ver o lado de cá, você tinha que desenrolar para cá. Para ver o lado de lá, você tinha que desenrolar o rolo de pergaminho, entendeu? Então foi trazido aqui para o papel. Esse trabalho aqui, irmão, que foi imprimido no papel, colocado capítulos, versículos, né? E dividido um livro do outro. Isso daqui os irmãos só tem na mão por causa dos teólogos. Muitos dentro da CCB chuta os teólogos, né? Chutam os teólogos. Mas a Bíblia que eles usam na mão, eles só têm porque teve uma obra dos teólogos aqui, para você entender ela. Tanto teve um trabalho na tradução dos idiomas, que foi um trabalho teológico, né? Porque eles estudaram os idiomas originais, estudaram, foi um trabalho muito grande, muito árduo, o trabalho dos copistas, né? E depois o trabalho também dos nossos queridos produtores que trouxeram para o nosso idioma. Então isso daqui foi um trabalho de teólogo. Então a Bíblia que você tem na mão, você só tem ela na mão porque tem os teólogos por detrás, porque senão você não ia entender a Bíblia, porque elas iam estar no próprio original grego, hebraico, latim, e aí você não ia compreender as expressões lá. Então, o trabalho da tradução foi um trabalho dos teólogos e também da separação de livro por livro e dos capítulos. Então, irmãos, quando a mente da pessoa é aberta, esclarecida, automaticamente ele sai do sistema religioso. Porque o sistema religioso, a função dele é prender as pessoas ali. Como, por exemplo, incentivar a irmandade. Todo culto tem que ir na igreja buscar palavra, querendo colocar a irmandade prisioneira nos cultos, todos os cultos. Igual o que eles deviam fazer era ensinar a irmandade a ter relacionamento com a Bíblia. Mas não, eles querem prender a igreja. Entendeu? Agora chegou o tempo, irmão, e a casa vai cair, irmão. A casa está caindo e vai cair. É grande número de irmandade
que estão abandonando os cultos. E muitos estados do Brasil, por que estão abandonando os cultos? Porque não tem uma pregação que está preenchendo a Irmandade. Não está preenchendo. Muitos cultos estão vazios. E o êxodo está muito grande da Irmandade indo para outras igrejas. Agora, o objetivo aqui não é destruir ninguém, é trazer a igreja para a Escritura, que há muito tempo foi escondido da Irmandade. Então, irmão, e alguém fala, mas o irmão é da CCB, e o irmão fala desse jeito. Irmão, o meu compromisso é com a verdade. Entendeu? Meu compromisso é com a verdade. Estamos aqui para pregar unicamente a Cristo. Né? Como está aqui, ó. Olha aqui, João. Olha aqui. João 20. Veja só esse versículo aqui, irmão. Quero deixar para os irmãos. Aqui, João 20, 30 e 31, veja. Na verdade, fez Jesus diante do discípulo muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Então, estes foram escritos, foram registrados, para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo, tenhas vida no seu nome. Então, irmão, essa Bíblia que nós temos aqui, ó, português, todas as produções de João Ferreira de Almeida, sabe quem foi João Ferreira de Almeida? Foi um pastor calvinista. Muitos aí criticam os calvinistas dos anciãos do Brás. E por que vocês têm uma Bíblia calvinista? Entendeu? Por que vocês lêem no púlpito uma Bíblia calvinista? João Ferreira de Almeida era calvinista. Era teólogo calvinista. Ele que escreveu uma parte da Escritura. Tanto temos 3 produções, né? Essa que nós temos, que é a Revista é Corrigida, a Atualizada e a Fiel. Entendeu, irmãos? Então, meu assunto aqui é cristocêntrico. Em Apocalipse diz lá que foi visto um cordeiro, meu morto, o leão da tribo de Davi, que venceu para abrir o livro, irmão, o livro dos decretos. Então, Cristo é o centro de toda a Escritura Sagrada. Só não prega Ele quem não conhece Ele. Então, nós vemos nos cultos online uma grande pobreza espiritual. Os anciãos lêem a Bíblia e não dá conta de mergulhar naquilo que eles leu, né? E parte por sentimentalismo, por emocionalismo, as promessas de milagres, entendeu? Mas não dão conta de ensinar a Escritura, uma fé sólida para a Irmandade. Muita Irmandade antiga que sente falta de um evangelho puro e genuíno, que não tem mais pregações aleatórias. E eu tenho que falar aqui, irmão. Tenho que falar, irmão, para abrir os olhos da nossa Irmandade.
Irmão, nós temos a Bíblia. Venham para a Escritura Sagrada. Então fique com Deus, ósculo santo, no vosso coração.